Pessoal, o que que junta as partes? O que que tem aqui que não tem aqui? Que não tem nas partes isoladas? A cola. A cola. Então, a diferença é que os pedaços não têm cola. E o sistema tem a cola. Essa é a diferença. Esse é o elemento que vai fazer a diferença no peso da balança. Você percebe que não tem nada a ver com a reação isotérmica? Não tem nada a ver com a reação isotérmica. A isotérmica foi uma brincadeira que a gente fez só para quebrar Lavoisier. Brincadeira nada, não foi uma brincadeira, foi sério. Mas a explicação mesmo, você tem que penetrar dentro do sistema. E a diferença entre um sistema e a soma das partes é a cola. E do que a cola é feita? Agora nós vamos explicar o que é a cola. A cola tem a ver com energia. Quais são as energias que existem no mundo? Aquelas três. Isso, aquelas três energias. Essas são as energias que existem no mundo, que a novidade foi a energia de repouso de 1905. A energia, a equivalência à massa-energia. Então, se você pegar, por exemplo, um sistema, o hidrogênio é um sistema. Ele em repouso tem uma energia de repouso, mc² do hidrogênio. Mas o que tem dentro dele? Você vê, esse é o hidrogênio por fora. E dentro dele? Pessoal, como é que a gente descreve a energia de um sistema? No caso aqui o hidrogênio. Até 1905, na mecânica, todo mundo que passou pela escola lembra. Energia mecânica, energia cinética mais energia potencial, né? Depois de 1905, nós temos que acrescentar a energia de repouso dos pedaços, das partes, dos objetos com massa do sistema. Então, depois de 1905, além da energia cinética e energia potencial já conhecidas na mecânica, a descrição de um sistema, você coloca lá a energia de repouso dos pedaços. O mc² do próton e o mc² do elétron. Tudo bem? Para o átomo, né? Depois a gente vai ver para os outros. Para o átomo. Próton e elétron. Tudo bem? Essa é a novidade. Essa é a novidade. A energia de repouso, que é uma energia advinda da massa. Pessoal, aqui começa a ter uma separação ontológica. Essa é a energia que vem da massa e essas energias que não vêm da massa. É uma energia do movimento e energia de interação, que são as três energias do mundo. Então, dentro de uma equação de energia de um sistema, tem que ter as três energias do mundo. A energia de criação da matéria, o mc², e a cinética e a potencial, que sempre existiram na descrição da mecânica. Tudo bem? Energia que vem da massa, energia de repouso, chamada. Muito bem. Então, só que a energia do átomo de hidrogênio... Pessoal, isso aqui é o que tem dentro do hidrogênio, tudo bem? Estou olhando com a lente do mundo microscópico. E a lente se chama teoria da relatividade. Pessoal, o que é uma teoria? É uma moldura. É um contexto que você enxerga o mundo a partir dela. Então, com a teoria da relatividade, a descrição do mundo é assim. Você olha para o átomo e o que tem dentro do átomo? Energia de repouso das partes, energia cinética e energia potencial. Só que o átomo, então aqui é a parte de dentro do átomo. E a parte de fora do átomo? Você olha ele por fora, ele também é um objeto que tem energia de repouso, o átomo. Então a gente coloca a energia de repouso do hidrogênio
do lado esquerdo do igual. Aqui é que junta o dentro com o fora. O sinal de igual, ele junta a visão macro do átomo e a visão micro do átomo. A visão de dentro e a visão de fora. Se quando você está resolvendo um problema com átomo de hidrogênio, você pega o átomo lá, é o átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio. É a visão de fora. Você trata com mc² do hidrogênio. Se você quiser entrar dentro do átomo de hidrogênio, você pega a visão de dentro. E elas são iguais. Então a relatividade permitiu fazer isso. Juntar a visão de fora com a visão de dentro. Então olha só, mc² do átomo é igual a mc² das partes mais cinética e potencial. Tudo bem até aqui? Pessoal, não vai ter nada além mais complicado do que essa equação, hein? Equação assim, a gente está construindo... Tá suave, né? Tudo bem? Suave. Hã? Não vou usar. Nenhuma derivada, integral, fazer cálculos mirabolantes, nada. Tudo bem, isso aqui é a equação da energia do átomo. Se eu quiser a equação da massa do átomo, o que eu faço? Divide tudo por c², tudo bem? É o que eu vou fazer. Divide por c², divide por c², divide por c², divide por c², divide por c². Tudo bem? E se eu quiser o peso do átomo? Multiplica por G. Todos os termos. Todos os termos. Então, o peso do hidrogênio, o peso do próton, o peso do elétron, o peso do quê? O peso da energia. Pessoal, qual é a diferença entre o átomo, sistema, e os pedaços? A cola. Pessoal, a cola pesa? A cola pesa na balança? A energia pesa na balança. O peso do sistema, do hidrogênio, é dado pelo peso do próton, o peso do elétron, mais o peso das energias cinética e potencial. O peso da cola. Mas o átomo, então, é mais leve do que a soma das partes, essa energia negativa? Isso! É isso! É exatamente isso. Como é que a energia pode pesar e o átomo ser mais leve? Agora nós vamos falar um pouquinho da energia. Que energia que é essa? É negativa. O único jeito da matemática dar certo e isso acontecer é energia negativa. Olha só. Olha só. Querem fazer alguma pergunta aqui? Eu vou dar um minuto para vocês respirarem. Eu tô achando que vocês ficaram meio sem ar aqui. Pode falar. Se o pessoal do Zoom quiser fazer pergunta também, fiquem à vontade, tá? Como? Por que ela está somada junta? Eu já te falo. Ó, por que eu agrupei as duas energias aqui e fiz um combinado, um termo único, que é a soma da cinética com a potencial? Porque é esse termo que diferencia o peso do sistema da soma das partes. É isso que diferencia. Então é esse termo, esse conjuntinho, cinética mais potencial. Turma do Zoom, ok? Estão dando um joinha aqui. Tá bom. Pessoal, então, olhando na balança de novo, o hidrogênio é isso daqui, olha. O hidrogênio é isso daqui. E esse terceiro termo que eu representei por uma nuvenzinha, uma coisa etérea, abstrata, sutil, imaterial, espalhada no átomo. Tudo bem? Essa nuvenzinha
é que eu estou chamando de cola, é esse conjunto aqui, energia cinética mais energia potencial, a soma desse termo, que matematicamente a gente vê que é esse termo que diferencia numericamente o peso do sistema da soma das partes. Tudo bem? Mas eu pergunto aqui agora, quando fala de hidrogênio, fica mais Leve, mais leve. Aí, isso, então, mas e por que você vê ter um elemento a mais e é mais leve? Porque a cola é negativa. Agora eu vou falar quanto vale essa energia. Posso voltar. Pessoal, já é esquisitérrimo a energia pesar na balança. E ela pesar negativo é mais bizarro ainda, mas é assim, é isso mesmo. Esse número é negativo. Calma, não, vamos destrinchar, vamos falar agora só sobre essa soma, energia cinética e energia potencial. Tudo bem? Pode virar aqui? Então, olha só. Na natureza, só existem sistemas, como eu falei para vocês. Pessoal, tudo que no mundo macroscópico são sistemas ligados, aglomerados de partes. Só existem sistemas. Você fala, não pode ter um elétron solto andando por aqui? Até pode, mas rapidamente ele vai desaparecer, ou ele vai ser capturado por um átomo, ou ele vai interagir com a matéria, ou ele vai se transformar em outras partículas. Então, não existe partícula sozinha, elementar, solta, andando por aqui. Só existem sistemas na natureza, formado de partes, aglomerados. E quais são os sistemas que existem? Toda vez que a gente tem um sistema, a gente pode descrever a energia do sistema, a massa do sistema e o peso do sistema. E eu fiz essas 3 instâncias. A energia de qualquer sistema da natureza, desde o sistema planetário até o átomo, o que vai ser a energia do sistema? A energia de repouso das partes podem ter 2, 3, 4, 1 zilhão de partes. A gente está pegando só o sistema com 2 partes. Então, a energia de repouso da parte 1, da parte 2, a energia cinética mais a energia potencial. O que vai ser... E essa energia a gente pode colocar o mc² do sistema. O passo daqui para cá é o mc² do sistema, tudo bem? Aí se eu dividir tudo por C, eu vou ter uma equação de massa. Todas as massas de um sistema é dada pela massa das partes mais uma massa relativa à energia cinética e potencial. Olha que coisa esquisita. Pessoal, energia não tem massa, energia é energia. Mas existe uma coisa relativa que se você dividir por C², numericamente, unidade dimensionalmente é massa. Então a gente pode dizer que existe um termo aqui de massa, entre aspas. E aí se você multiplicar tudo pela gravidade, você vai ter o peso do sistema. O peso do objeto é o peso da parte 1, o peso da parte 2 e o peso da energia. E isso é a grande novidade da relatividade. A energia pesa numa balança, é atraída pelo campo gravitacional, tanto quanto um objeto com massa. Tanto quanto a maçã do Newton que caiu na cabeça dele. Lembra da história? Maçã com massa, caiu, gravidade. A energia também é atraída pelo campo gravitacional. E qualquer energia, energia cinética, energia potencial, energia de mola, um sistema que tem energia potencial elástica, imagina 2 bolinhas comprimidas por uma mola. Se a mola está comprimida,
tem energia potencial elástica, kx² sobre 2. Esse sistema é mais pesado do que o mesmo sistema com a mola relaxada. Tudo bem? Todas as energias pesam na balança. Então, esse termo aqui, olha, é o que diferencia. O que seria a energia cinética e energia potencial? Esse termo é a cola. A soma da energia cinética com a energia potencial é que dá como resultado uma energia interna. Energia cinética do movimento, a potencial é de interação. Na verdade, a cola é a do campo, é a energia potencial. A cinética é a energia da velocidade, a energia da agitação. Então, se você é a energia do movimento. Se você tem um sistema que tem muito mais energia cinética do que potencial, o sistema descola. Então a energia cinética é uma anticola. A energia que cola mesmo é a energia do campo. É a energia do campo elétrico, que é atrativo. Do campo gravitacional, que é atrativo. Do campo da força forte, que é atrativo. Então, olha que coisa bonita e até mística. Na natureza é o equilíbrio entre essas duas energias que dá o sistema. A energia cinética é sempre positiva. Olha a fórmula. E a energia potencial é sempre negativa. Sempre. Para sistemas o único que não é para os quarks. O quark tem um comportamento totalmente diferenciado. Até o núcleo. A energia potencial é negativa. Então, é um jogo entre o mais e o menos. Para o sistema estar colado, quem que tem que ganhar? Esse termo ou esse termo? A potencial tem que ser maior em número. Para o sistema ficar colado. Então é assim, ó. Não tem gráfico, mas é melhor fazer desenho, porque gráfico só piora, né? Gráfico é muito difícil de entender gráfico, ninguém entende gráfico. Gráfico é muito abstrato, só os matemáticos que entendem gráfico, né? Então, ó, você pega um objeto aqui e o outro objeto aqui, um sistema interagindo. Vai, A e B. Tem energia cinética e tem energia potencial, porque eles têm velocidade. E tem energia potencial porque tem um campo grudando. O campo é a cola. Energia potencial é a cola. Tem um campo grudando. Se a energia potencial é sempre negativa. Já vou pôr as fórmulas, vocês vão ver, vocês vão reconhecer. Vocês conhecem as fórmulas. De quase todos os sistemas. A gente só não aprende na escola no núcleo, né? A força nuclear. Mas no átomo a gente aprende na escola, na gravidade a gente aprende na escola. Então, se aqui, por exemplo, for 20 unidades, e aqui for 10, quanto que dá essa soma? 10. Energia cinética ganhou, o sistema escapa. Pessoal, se eu jogar um monte se eu imprimir velocidade na Terra, velocidade tangencial, tá? Não de rotação, ela escapa do Sol. Se eu aumento aqui, ó, o sistema escapa, desprende. Jogo energia, quebra o sistema. Olha só, joga energia, aumenta aqui. Ah, você fala, mas você não pode aumentar aqui? Essa energia de configuração. Você só mexe nessa energia se você mudar a distância entre as partes. Distância entre as partes. Então, se você joga energia no átomo, aumenta a cinética do elétron, pumba, descola. Então, qual que é a condição fundamental para o sistema ficar preso e grudado? Essa é a condição fundamental. A energia potencial tem que ser maior do que a cinética em módulo. E a soma vai dar quanto? Negativa. Pumba. Era o que a gente queria.
Então, a única forma do sistema ficar ligado é a soma das duas ser negativa. A cola é negativa, a cola é a soma das duas. Mas a gente não pode tratar isso como força de atração? Tipo, porque se você tem uma força de atração, você tem uma energia potencial maior, você também tem uma aproximação, um espaço menor entre elas. Mas é que para um sistema, a distância entre as partes é fixa, né? No átomo, a distância entre o elétron e o núcleo é fixa. É fixa. A Terra está girando em torno do Sol, ela nunca mudou de órbita, né? É fixa. Então a energia potencial ela é fixa. Ela é fixa. A cinética depende da velocidade, tanto que se você jogar a energia lá, ele vai adquirir cinética. Ele pode até adquirir potencial e mudar de distância, mas aí por isso que enfraquece e ele perde elétron. Dá na mesma. Então seria mais considerado em relação à força de atração de uma outra, mas não depende da aproximação. Então, mas você está falando de força, eu estou falando de energia. Força não é a mesma coisa que energia. Essa energia aqui é o trabalho da força. Integral da força no deslocamento. Então, tem uma relação entre energia e força. A energia potencial é o trabalho da força para manter o sistema naquela posição. Pensa num capacitor. É mais difícil pensar num capacitor. Placas que se atraem assim. Como é que você faz para esticar? Você tem que pôr uma força. Aí se você abrir a distância entre as placas, se você exerce um trabalho, aumentou a energia potencial, entrou energia lá. Então, a energia potencial é o trabalho da força de manter naquela posição. Você vê posição, energia de posição. Então, mas aí você muda a posição fazendo isso. Muda, mas nós não estamos mudando a posição. Aqui é tudo fixo. Aqui é tudo fixo. Mas não tinha que ser igual a força para manter o equilíbrio? Não, a força é igual. Mas nós não estamos falando de força, nós estamos falando de energia. Nós estamos falando de energia. A energia cinética é a energia da agitação. A energia potencial é a energia que gruda. Pessoal, o campo é o campo que cola. O campo é como se fosse uma mola. Então, se aumentar muito a energia potencial, vai ficar mais grudado. Então, Se aumentar mais ainda... não, pera um pouco. A energia potencial é inversamente proporcional à distância. Então, se você diminui a distância, aumenta a energia potencial, mas aumenta esse número. Só que é negativo, então diminui. Eu vou pôr a fórmula para você ver. Pessoal, tenta entrar no conceito principal, porque para quem não tem formação em física, se a gente colocar fórmula, fica muito difícil. Eu não quero transmitir a parte muito técnica, porque é muito difícil. Eu prefiro que vocês pensem no conceito da energia cinética, no conceito da energia potencial. Esses sinais são reais, é isso mesmo. Isso que eu acabei de falar é uma coisa bonita da natureza. Pensa num sistema que tem as duas energias do mundo. Estou falando das duas que é depois do MC2, né? Tem 3 energias, mas pensando na energia da mecânica, na mecânica do sistema, para um sistema se manter coeso, é um equilíbrio entre as duas. E quando eu falo equilíbrio, não quer dizer que elas são iguais. Equilíbrio no sentido harmonia da natureza. Essa tem que ser maior do que essa para manter. É um jogo de força. Não é de força. Tá vendo? As palavras não dizem. Não é força, porque não estamos falando de força. A palavra não mostra. Vocês têm que entender assim de uma maneira mais... Então, para o sistema estar ligado, soma é negativa. E é por isso que o sistema pesa menos que a soma das partes. Porque a soma, que é a cola... pera um pouco. Que é a cola, tem energia negativa. Então vamos lá, vamos para as colas do mundo. Quais são as colas que tem no mundo? Então, assim, não sei se eu entendi direito. Por exemplo, na minha cabeça é como se fossem 2 ímãs, né? Que estão um grudando com o outro. Mas na verdade é como se fosse um papel de mosca
Boa pergunta. Por que, então vamos lá. Pessoal, qual que é o sistema mais macro que a gente pode dar como exemplo? Terra girando em torno do Sol. Já vou falar isso que você está falando, que você perguntou. Terra girando em torno do Sol. A Terra está presa no Sol? Sim, senhor. Sim, senhora. Está presa. Está presa. É um sistema ligado, um sistema preso. Tem uma mola que prende? Não. Mas tem uma coisa que é igual à mola. Que não é mola. É um pouco mais abstrato que a mola. Qual que é a coisa que gruda? O campo. Que campo que é esse? Campo gravitacional. É o campo que gruda. O campo faz papel de mola. O campo tem energia potencial tanto quanto a mola tem energia potencial. É a mesma coisa. Só que a mola é uma corda física. O campo é uma corda invisível. É uma corda abstrata. Não é corda, é mola mesmo. Porque pode esticar. Pode esticar. Não estica, mas pode. Você pode mudar o elétron de órbita? Claro que pode. A Terra é mais difícil. Mas pode. Pode. Então, e quanto vale essa energia potencial? Aprendemos na escola, pode anotar aí. Menos valor teórico. Se você fizer o cálculo da força gravitacional, trabalho da força gravitacional para manter a Terra naquela trabalho, da força por distância, sinal negativo porque a gente tem um conceito de vir do infinito, trazer até a posição. Sinal negativo, constante de gravitação, massa do conjunto, também tem duas massas aqui. Energia potencial é uma energia de interação. Não existe energia potencial de um objeto único, de uma coisa só. Energia do sistema. Terra, Sol. Sistema. Se é sistema, tem duas massas. E depende da distância entre as partes do sistema. Se aumenta, se diminui aqui, o resultado é maior, só que com sinal negativo. Então, diminui a energia potencial. Porque se a força entre a Terra e o Sol é atrativa, falei no primeiro dia, aqui está o Sol, aqui está a Terra, a órbita. Aí a força, aquela força gravitacional. Se a força é atrativa, por que a Terra não cai no Sol? Por que a Terra não gruda? A força é atrativa. No dia de ter um movimento assim até... Porque ela tem uma velocidade tangente. Tangente. E velocidade perpendicular à força causa movimento circular. Se você tirar essa velocidade da Terra, ela vai cair no Sol. Do mesmo jeito que esse corpo cai na Terra. Agora, se eu imprimir uma velocidade nesse corpo, ele não vai cair assim. Ele vai fazer um movimento parabólico. Se eu imprimir uma velocidade maior, uma velocidade maior, uma velocidade maior, existe uma velocidade que eu imprimo esse corpo, que ele entra em órbita. E ele vai dar a volta na Terra. Aí ele não cai mais na Terra. É isso. É isso aqui. Então é porque tem velocidade que a Terra não cai. Mas está presa. Está presa numa caixa. Uma caixa invisível. E tem uma mola que prende, uma mola invisível, é o campo. E se está preso, tem energia potencial. Esse é o conceito da energia potencial. Energia de interação, é a energia do diálogo entre dois. As 4 forças da natureza, né? Uma delas é essa. Interação. Interação é diálogo entre dois. Entre massas. Aí você vai para o átomo. Pessoal, o elétron está preso no próton? Está preso. Qual que é a cola aqui? O campo eletrostático. O campo elétrico. E quanto vale a energia potencial elétrica? Negativa também. Tá vendo? Tem que ter 2 cargas. Porque a energia potencial é entre 2. É a constante eletrostática
duas cargas, e igualzinha a fórmula, igualzinha. Igualzinha, negativa. E o núcleo? Tem uma cola também, tem uma força, tem um campo. Como é que é o nome desse campo? Interação forte. Interação forte. Força forte. Força não no sentido de força newtoniana, é força no sentido de interação. Força fundamental da natureza. Sabe quem que descobriu a força forte? Quem que descreveu? Um físico, Yukawa. A gente chama de potencial de Yukawa. Prêmio Nobel para ele, quando ele descreveu isso daqui. Força forte. Quanto vale a energia potencial? Pessoal, entre cada próton aqui, estou mexendo muito, né, Roberto? Cada prótonzinho, ó, o nêutron não tem carga. Entre cada prótonzinho tem um chiclete ali. Um chiclete. Uma cola. Que é descrita por essa equação aqui. Olha o sinal negativo. Essa equação do potencial forte. Pode procurar na internet. Potencial de Yukawa. Depende da massa, depende da distância. É uma equação complicada. Tem uma exponencial. O fato de ser uma exponencial aqui, graficamente, ó, é a matemática. Ó. Matemática. Se você fizer um gráfico, ele cai muito com a distância. Então, esse potencial é de curtíssimo alcance. Sabe qual que é a ordem de tamanho do alcance dessa cola aqui? Se ela está dentro do núcleo, ela não sai do núcleo. Senão, um monte de elétron ia ser atraído para um núcleo qualquer. Elétron não, próton ou nêutrons. O alcance aqui é de 10 a menos 15. Ou seja, um próton só gruda no próton vizinho. Um nêutron só gruda no próton vizinho. Esse aqui só gruda no vizinho. E a cola é o chicletão mesmo aqui, ó. Pegando tudo assim. E aí entra o que você falou no início da aula, que ele me perguntou. Vou falar para todo mundo que é bonito isso aqui. Como essa força é de curto alcance, que mantém a coesão atrativa. Potencial negativo é força atrativa. Esse potencial negativo faz próton atrair próton. Potencial atrativo. Que mantém o núcleo coeso. Só que quando tem muitos prótons num núcleo, um núcleo pesado, o que acontece? Tem muita carga elétrica aqui, positiva, porque o próton tem carga positiva. Começa a ter muita carga elétrica. E cargas de sinais iguais se repelem. Então o que acontece com o núcleo pesado? A força de repulsão elétrica ganha a força de atração nuclear. Fissão nuclear. Para núcleos pesados, urânio, plutônio. Aí é natural, assim, a fissão é uma coisa que o núcleo quebra e é isso que acontece, é uma briga, né, entre os dois potenciais. Nesse caso aí, o hidrogênio não estaria fazendo parte, né? Porque não tem hidrogênio. Como é que é o hidrogênio? O hidrogênio, o hidrogênio não tem isso daqui, porque ele é um próton sozinho, coitado. Não, no hidrogênio, não. Existe dentro do próton que eu vou falar que é outro tipo de potencial. Mas a gente também chama de forte, tá? Também chamam de forte. Você lê aquela equação, é G elevado ao segundo? G é uma constante ao quadrado, aí multiplica por essa fração. Aqui tem uma exponencial. É uma exponencial.
Pessoal, vocês sabem o que é isso daqui, ó? MP. Sabe o que é o pi? O meson pi? César Latz, anota aí. Físico brasileiro. Que ajudou a detectar o meson pi. É uma partícula, é o nome da partícula mediadora desse campo. É o nome da partícula, meson pi. Ou pion. Eu gosto mais de meson pi, por causa do César Latz. Físico brasileiro, não ganhou o Nobel, para variar. Fez um trabalho junto com os americanos e ele não levou o Nobel. É por causa dele que existe física no Brasil, que começou uma tradição da década de... Procura aí, que ano que foi a descoberta do meson pi. Aí, imagina, naquela época os físicos, os cientistas tinham influência política, assim, eles eram todos envolvidos com a sociedade. E aí, a partir daí, começou a ciência no Brasil, por causa dele. Então, eu coloquei aqui de lado, tá? Exemplo do deutero, que é um caso aqui, olha, do núcleo. Exemplo, numérico, valores reais. Então, aqui, ó, no livrinho de física de partículas, o deutero é um dos primeiros núcleos. Se você pegar a energia do deutero, do que ela é feita, a energia do deutero? Da massa energia do próton, energia do nêutron, energia cinética mais energia potencial. Pessoal, como é que você calcula a energia potencial do deutero? Essa daqui, ó. Não vou calcular. Precisa de física quântica para calcular. Mas eles sabem. Isso tudo eles já sabem os valores. Então o deutero, ele tem uma energia potencial que vale menos 50. Naquela unidade, MeV por C2. Tem uma energia cinética que vale 48. A energia do próton é 938, a energia do nêutron, lembra que eu falei que ele é um pouquinho mais pesado? Pouquinho. Tem uma diferença de 1 quark só. Um pouquinho mais pesado, 932. Quanto que dá essa soma? Olha aqui, ó. A soma do próton com o nêutron é 1877. E olha o peso do deutero. Então a diferença do peso é da energia interna, que vale menos 2. Essa é a diferença. Energia pesando na balança. 1947. Pessoal, 1947, o meson pi? Ah, legal, deixa eu anotar aqui. Ó a data. Então, tudo bem essa diferença? Que imagem que a gente faz do mundo? Bom, só para reforçar o que eu falei há pouco, a energia potencial é sempre negativa, tem um valor numérico maior, absoluto. Então, a soma das duas, que é o que a gente está chamando de energia interna, dá sempre negativo para um sistema ligado. É por isso que o sistema ligado pesa menos que a soma das partes. Para todos os campos. Para o campo gravitacional. Ninguém faz para o campo gravitacional, né? Porque você não põe a relatividade dentro da gravitação. Porque as unidades ficam... Você não consegue somar. Você consegue somar 1 milhão com 0,00001? Você não soma matematicamente. Quer dizer, você soma, mas não tem efeito. Então, na gravitação, a gente não aplica a fórmula da relatividade. Porque é outro contexto, outra escala de massas. Mas não tem problema. Teoricamente, isso vale. Eu posso sim dizer que o sistema solar pesa menos, teoricamente, do que a Terra e o Sol. Só que dá 0,00000. Se na combustão não dá para verificar, imagina no sistema solar, né? Percebe? É quase zero a diferença. Mas teoricamente... Então, qual a imagem do mundo que a gente faz? Energia pesa. Então, você põe na balança o hidrogênio e o deutero.
Se a energia pesa, você põe o peso do próton, põe o peso do elétron, põe o peso do próton, o peso do elétron, e a nuvenzinha, que é a cola, pesa? Pesa. Com o sinal contrário? Com o sinal contrário. Essa é a imagem do mundo, por isso que é mais leve. É como se tivesse um peso ali que aliviasse. Pessoal, bizarríssimo isso, mas é assim. Mas é assim. E você vai ver uma outra implicação daqui a pouco. Acho que dá tempo. E o deutro, a mesma coisa. Ó a carinha de mau gosto. O cara não está gostando. Então, ó, peso do nêutron, peso do próton, aí você vem para o lado de cada balança, peso do nêutron, peso do próton, e põe o peso da energia interna, que é negativo. Tudo bem? Muito bem. O que pode ser menor do que um núcleo? Um sistema menor do que o núcleo atômico. Um único próton. O próton também é um sistema. Também é formado de pedaços, de partes. Então, o próton também é um sistema formado de 3 pedaços. 3 quarks. E a gente também chama de força forte, tá? Dentro do próton. Pessoal, agora você precisa abstrair um pouco. Porque, ó, uma coisa é o próton aqui no núcleo, tá vendo? Tem um coletivo ali, o próton. Pega um único próton, agora, um único próton. Se a gente conseguisse olhar dentro dele, a gente consegue, porque os aceleradores de partículas olham dentro. E o quark foi detectado. Primeiro teve um modelo o modelo do quark, aí o cara foi lá com o modelo e arrancou um quark. Na verdade é um pouco mais complicado, não é que ele arrancou, porque o quark também não dá para arrancar e ficar sozinho. Não tem como se arrancar um quark de um próton e ficar um próton com 2 quarks, não existe. Ele deixa de ser próton. Então não existe na natureza um sistema formado por 2 quarks. Na natureza só tem sistemas formados por 3 quarks, que é o próton e o nêutron, e uma partícula que é quark e antiquark. Ai, tá confundindo tanto a cabeça de vocês, meu Deus. Pessoal, quarks, vamos lá. Os quarks. Ou eles se agrupam em 3 quarks, ou eles se agrupam em 2, mas sendo que um é antimatéria. Então, a gente representa antimatéria assim, ó, Q barra. Esses daqui são chamados de mesons. O meson pi é um tipo desse. O meson pi é uma coisinha dessa aqui, ó. É um quark antiquark. O próton é um triozinho de 3 quarks. O nêutron é um triozinho de 3 quarks. Qual a diferença do próton e do nêutron? O próton é 2 quarks up e 1 quark down. E o nêutron é 2 down e 1 up. Quase igual. Quer dizer, não é igual, né? Porque isso dá toda a diferença, inclusive de carga elétrica. Mas os dois Qs não se anulam? Não se anulam. Isso que é legal. Porque eles não são os mesmos quarks. Tem 6 tipos de quark. Os 2 mais leves é o up e o down, que formam toda a matéria da terceira dimensão. Tem os bons. Não, bóson é outra coisa. Os 2 mais leves formam os prótons e os nêutrons. Toda a matéria da terceira dimensão é formada por esses 2 quarks leves, próton e nêutrons. Aí tem mais 4 quarks
que se combinam, é que nem brincar de Lego, pode combinar à vontade, são detectados, existem, mas não formam a matéria atômica, né, dos átomos. Vocês lembram? Alguém sabe os nomes? Top, bottom, strange e charm. Charmoso. Nome tudo do inglês. Tinha até uma determinada época eles davam nomes gregos, né? Pi para as partículas. Depois da Segunda Guerra Mundial começou todos os nomes em inglês. Up, down. É a hegemonia americana. No pedaço. Up, down, top. No top tem um P só. Bottom, strange e charm. Esses são os 6 quarks que existem. E eles se combinam à vontade. Por que eu estou falando isso? Porque o meson pi, agora eu não lembro de cabeça, eu acho que é um up com um anti-down, ou ao contrário. Quando eles são diferentes, não se aniquilam. A matéria só se aniquila com a antimatéria quando são idênticas. Também existem a antimatéria, ó, o anti-up, o anti-down, o anti-top, o anti-bottom, strange. E aí essas combinações todas dá tudo que existe. Todas as combinações são possíveis. Por isso que é um joguinho de Lego. Você tem uma caixinha com todas essas letras, os quarks e os antiquarks. Pode combinar à vontade, 3 a 3 e 2 a 2, só que 2 a 2 tem que ser matéria com antimatéria. E tudo isso foi detectado e está aqui catalogado, todos eles. Agora não enxergo aqui. Está tudo aqui. Você pode entrar no site que você vê essas coisas. Esses que são 3 são chamados de baryons, que são os prótons e os nêutrons, e esses que são chamados de mesons. E um exemplo de meson é o meson pi, que eu acho que é um up e um D barra, down, anti-down. Não lembro de cabeça. Só uma explicação para isso, uma contextualização histórica, eu acho válido. Só gostaria de entender, porque estamos falando então da década de 40, 47 que o falou, meados de 50. Se eu não estou enganado, acho que o Henrique Ferro conversou com a parte de reatores nucleares, a construção das máquinas gráficas, década de 20, década de 30, para começar o espaço para a imaginando isso, acho que foram mais ou menos precisos 20 anos, então é um salto de tudo isso que você tem até na evolução para conseguir chegar nisso. Então, eu estou imaginando assim que realmente, acho que aquelas primeiras descobertas dos aceleradores de partículas, eles deram assim condição a probabilidades mil para você chegar nesse ponto. Exatamente, a física das altas energias que eu falei. Conforme a tecnologia foi aumentando, eles foram pondo mais energia nos aceleradores, e aí você começa. Aí é um zoológico de partículas. Tem mais de 50. Começa o modelo padrão, que descreve tudo, tem os leptons, os baryons, que são esses, os bósons de calibre, e tudo tabelado, e hoje é tudo conhecido. E qual foi a última partícula que eles descobriram do modelo padrão? O Higgs, a partícula de Deus, que a semana que vem, se der tempo, a gente fala um pouquinho. Mas foram, então, isso aí foi feito, acho que em 30 anos, um pouco mais de 30 anos. O modelo dos quarks é 1954, se eu não me engano. 54. Então, desde 54 que eles já conhecem os quarks. Já faz bastante tempo. Bom, e aí? Como é que funciona aqui o comportamento dessa cola? Pessoal, o próton e o nêutron são completamente diferentes. Aqui, a cola é positiva. Quando o potencial é interno assim, as forças são internas de atração,
a cola é negativa, o potencial é negativo. No próton, o potencial não é interno, o potencial é externo. Tem um modelo que explica o próton, a existência do próton, baseado no vácuo. É o que tem fora que segura o próton. O próton é uma cápsula de matéria, energia, que o que segura não é o nada, hein? É o vácuo. O nada é outra coisa, depois eu falo. É o vácuo. Então, esses quarks são mantidos presos pelo vácuo. É que nem, por exemplo, sabe água com gás? Que tem umas bolinhas? Pensa na água e nas bolinhas. Quando você vai para um lugar que muda a pressão atmosférica, não muda o tamanho da bolha, porque a pressão muda, é a pressão externa que faz o tamanho da bolha, a mesma coisa. No próton, é o vácuo que mantém. Por isso que qualitativamente, você vê, mudou de qualidade o potencial. É positivo. A representação matemática é o sinal positivo. Mudou de qualidade. No próximo encontro, se der tempo, também a gente fala sobre o vácuo. É bonito, porque o vácuo é cheio de coisa. Podemos falar sobre o vácuo. Mas vamos ver como é que é essa cola para o próton. É positiva. Aí você vai no livrinho e tem lá, massa dos quarks, 3 unidades. E o peso, a massa, a energia do próton é 938. Pessoal, massa do up, massa do down, aproximadamente 3 unidades em 938. Então, os 3 quarks do próton não pesam nada. Nada não. 10 em 938. 928 unidades é o peso da energia da cola. Então você vê, o próton é o mundo mais microscópico possível. Para no quark, né? Nunca ninguém repartiu o quark. Então, por enquanto, os quarks são elementares. Porque se não fossem, a gente ainda repartiria o quark e usaria o mesmo raciocínio de sistema, interação, blá blá blá. Mas o próton é o menor sistema que existe, formado de 3 quarks, e para no quark. E o menor sistema que existe é o que tem a maior energia, peso da energia, proporcionalmente ao objeto. Então, se você coloca numa balança, o próton é mais pesado por causa do sinal positivo do que a soma dos 3 quarks, e 99% do peso do próton é as energias internas, de interação e cinética. Pessoal, 99% da massa do próton não é massa, é energia. E eu estou falando de todos os prótons do universo. Os prótons que tem aqui, os prótons que tem aqui, os prótons que tem aqui, os prótons da água que você bebe, os prótons da comida que você come, os prótons de todos os átomos, de toda a matéria do universo. 99% é energia. Energia. Só que como ela é positiva naquilo que eu falei, acaba sendo a representação, né, a imagem do mundo, a gente põe o peso para baixo aqui. 99%. Tudo bem? Tudo super ótimo? Então, olha só o nosso caminho para o mundo microscópico.
o átomo, o núcleo e o próton. Como é que a gente representa? Energia pesa, sinal contrário. Energia pesa, sinal contrário. Energia pesa, sinal positivo. Aqui é quase nada, aqui é uma porcentagem já que dá mensurável, e aqui é quase tudo. 99% do peso do próton é devido à energia cinética e à energia de interação. A cola. Já tem bomba de próton ainda? Não, não. Bom, o que isso implica para o nosso mundo? Pessoal, se toda a energia, todo o peso do átomo é devido ao próton, e todo o peso do próton é devido à energia, absolutamente toda a matéria, tudo, é formada de átomos, são de núcleos, de prótons, 99% é a energia que está pesando na balança. Desapareceu a massa na história da física. É só energia. A massa, no sentido concreto newtoniano, matéria, não tem. É energia cinética e energia potencial que está pesando na balança. Bom, a partir de hoje você vai se olhar no espelho e vai olhar um monte de energia, porque matéria mesmo não tem. Aí 1% é a partícula de Deus, o restante, que são das partículas elementares. Próximo encontro eu falo um pouco sobre o CERN e a descoberta da partícula. Então, 99% do peso de absolutamente tudo, e você com isso, se você é uma pessoa de 50 quilos, você pisa na balança, você tem uma estimativa em torno de 25 gramas de elétrons, 1,5 kg de quarks, que estão nos seus núcleos, núcleo dos seus átomos, e aproximadamente 48,5 kg de energia cinética e energia potencial. Pessoal, se a energia pesa, a luz pesa, já falei no primeiro dia, né? A luz pesa, ó, esse feixe de laser. A luz pesa? Luz tem energia? Energia pesa? Pesa. Pesa sim, ó. Olha aqui, ó. Você está aqui na Terra, aqui tem o Sol, tem uma estrela atrás do Sol. E teve um eclipse ontem, né? Vocês assistiram? Foi de madrugada, não foi? Eu estava dormindo, não assisti. E aí, o que acontece? A luz dessa estrela, pelos princípios da ótica geométrica, a luz anda em linha reta, né? Então, anda em linha reta. Depois da relatividade, espaço curvo, a luz pesa. A luz está sendo atraída pelo campo gravitacional. Ó, a massa, gravidade. A luz está sendo atraída pelo campo gravitacional. Esse é o conceito de curvatura do espaço causado pelas massas da relatividade geral, que eu também comentei a vez passada. E aí, o que essa pessoinha aqui, ó, que está no planeta Terra, enxerga? 2 raios de luz que fizeram a curva e vem parar no olho dela. Ela enxerga 2 imagens, 2 estrelas. Imagem virtual. Porque o cérebro, ele projeta, né? Ele faz um prolongamento reto de retilíneo. Então, o que você faz? Você prolonga aqui. Acho que eu tenho essa figura, deixa eu ver. Não, não tem. Como é que é o nome disso? Fenômeno da astrofísica. Como é que chama quando você vê 2 estrelas causadas por esse fenômeno aqui? Não, é o nome da astrofísica. É o nome inventado depois da relatividade geral. Lentes gravitacionais, nunca ouviram falar das lentes gravitacionais? Você vê 2 estrelas assim, ó. E tem um monte de foto de verdade, ó. Isso aqui são 2 estrelas causadas pela lente gravitacional.
É uma só, isso. São duas imagens, desculpa, duas imagens. Aqui também tem algumas fotinhos de imagens duplas. Então, aí, eu não sei se vocês viram que em 2019 teve a comemoração do centenário, porque quando Einstein falou isso, na relatividade geral, foi em 1915. Quando ele falou isso, que a luz faz curva, no espaço curvo, causado pela massa, ninguém acreditou. Porque era uma coisa teórica da teoria, matemática. Foi só depois de 4 anos, 1919, que teve um eclipse do Sol e a turma foi toda lá para Sobral, que é uma cidade do Brasil, ó, no Ceará, e mediram, ó, então em 2019 teve a comemoração, eles mediram essa deflexão aqui, ó, essa deflexão aqui. Pessoal, e deu uma coisa, porque como o nosso Sol é pequenininho, pouco massivo, essa deflexão foi super pequena. Foi acho que 1 segundo de grau. Os caras mediram, nossa, depois de... relatividade pro Einstein. Você vê como tava todo mundo falando, nossa, comprovou. Comprovou depois de 4 anos. A relatividade geral. Então, olha aí tem umas fotinhas, umas animações. Isso é foto da internet, né? Do espaço curvo. Eu fiz, né, o papel aquele dia. A luz faz curva no espaço curvo. Por quê? Porque é a menor distância entre 2 pontos. Essa curva, o tecido espaço-tempo é deformado. E tem o buraco negro, que é o máximo dessa deformação, né? Que nem a luz escapa da deformação. Então tem uma continuidade muito bonita entre a relatividade de 1905, quando ele lança a fórmula da equivalência massa-energia, e a relatividade geral, depois de 15 anos. Por quê? Porque se a energia pesa nos sistemas microscópicos, a energia pesa em todo lugar. E o peso da energia é principalmente descrito pela curvatura da luz ao redor das estrelas, quando ela passa por uma região de campo gravitacional. Na verdade, a palavra campo gravitacional ela deixou, né? Virou curvatura do espaço-tempo. Não se fala em campo gravitacional na relatividade geral. Então, essa é a continuidade entre as duas relatividades, as consequências.